Bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos nessa casa de luz para mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. E como sempre, como de praxe, vamos iniciar o trabalho de hoje levantando o pensamento a Deus para orar. Senhor Jesus, Mestre amado, amigos, protetores dessa casa, dirigentes dessa reunião, com o coração cheio de júbilo, Senhor, levantamos o pensamento a Ti, agradecendo pelas oportunidades que nos são dadas diariamente, agradecendo pelo acolhimento dessa casa de luz, agradecendo pelo apoio constante dessa falange de espíritos que nos amparam, nos protegem, nos acolhem. Pedimos, Senhor, eternos pedintes que somos, que nos acompanhem no trabalho dessa manhã, envolvendo a todos que estão conosco, ligados pelos pensamentos, pela união de amor que nunca separa e, muito pelo contrário, só nos mantém solidificados, unidos em Seu nome. Pedimos, Senhor, que com a ajuda de Deus, nosso grande Pai, possamos hoje encontrar as melhores formas de compreender os Seus ensinamentos para sairmos daqui mais leves, mais serenos e mais seguros no caminho que devemos trilhar. Que assim seja, graças a Deus. E assim, amigos, devidamente ambientados, conectados com Deus, pedimos a todos que envolvam a nossa querida colega Patrícia Paiva, para que as melhores vibrações possam alcançá-las nessa manhã. Que assim seja. Bom dia a todos. Bom som. Que nós possamos ter esses próximos minutos de um estudo proveitoso para todos nós. Nosso tema hoje, ele se debruça sobre o Livro dos Espíritos, organizado esse livro por Allan Kardec, a partir de perguntas e respostas, né? Respostas essas respondidas pelos espíritos. Ele organiza esse livro em algumas matérias e organiza essas matérias em capítulos, e hoje nós vamos ver um tema que está colocado no segundo capítulo, intitulado Dois Espíritos, Mundo Espírita ou Dois Espíritos. Na verdade, é a segunda parte desse capítulo, desse livro, perdão. E essa segunda parte, Allan Kardec organiza em 11 capítulos. E o nosso tema, ele está localizado no primeiro capítulo dessa segunda parte, que trata Mundo Espírita ou Dois Espíritos, e mais especificamente nós vamos falar dos Espíritos. E é muito interessante que Allan Kardec, mais uma vez, na sua didática e na sua competência de ir organizando o nosso pensamento, o nosso estudo, mas também do que organizando, nos conduzindo na busca dos nossos esclarecimentos, ele arranja, digamos assim, esse primeiro capítulo que trata dos espíritos, nos trazendo temas como a origem e natureza dos espíritos, o mundo normal primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos, perispírito, diferentes ordens de espíritos, escala espírita, progressão dos espíritos e anjos e demônios é o último tema deste capítulo, tema do nosso estudo de hoje. E por que eu gostaria de chamar a atenção? Porque o trabalho de Allan Kardec é um trabalho muito minucioso, muito interessante, profundamente amparado na colaboração, na ajuda, na sustentação dos espíritos,
Porque nós devemos lembrar que Allan Kardec vinha trazendo de uma forma organizada conhecimentos, conceitos novos que se relacionavam e se relacionam ainda com uma realidade que nós vivemos, a do espírito imortal que somos, vivendo ora encarnados, mas estamos tratando deste mundo espiritual que também se manifesta neste momento que nós estamos encarnados. Então trazia a época de uma forma organizada, claramente organizada, temas e conceitos que divergiam ou se diferenciavam dos conceitos fortemente enraigados à época. Então falar também de anjos e demônios exigia, e ainda exige de todos nós, que ainda que sejamos pessoas que estejamos estudando doutrina espírita, é sempre muito interessante nós buscarmos dentro da própria organização que Allan Kardec imprime, buscarmos esta competência que ele traz de caminharmos de um conceito mais simples, esclarecedor, para um conceito mais complexo, que também é esclarecedor. Mas esse caminho sempre vai nos fortalecendo no entendimento de conceitos que vão se somando a conceitos anteriores. Então, quando Allan Kardec vai nos trazer as reflexões e, sobretudo, vai promover, permitir que os espíritos nos tragam esclarecimentos mais profundos acerca dos anjos, desse tema, anjos e demônios, ele vai partindo das explicações e dos conceitos mais simples. Então eu convido a todos para, antes de fazerem exatamente uma leitura em seus estudos desse tema específico, anjos e demônios, que busquem, sobretudo, a leitura do capítulo 1, que trata dos espíritos. E aí nós vamos ressaltar que nessa progressão, de conhecimento e de conceitos que ele vai nos trazendo, Allan Kardec, ele passa por conceitos, ele permitindo aos espíritos que nos tragam os conceitos, falando sobre as diferentes ordens dos espíritos, trazendo a escala espírita, que vai trazendo de uma forma muito didática, uma divisão didática, melhor dizendo, uma divisão didática que fala dos espíritos imperfeitos, dos bons espíritos, dos espíritos puros, nos trazendo claramente essa pedagogia, da nossa caminhada, partindo do simples e ignorante até ao ponto final da nossa caminhada, enquanto espíritos perfeitos, espíritos puros, a nossa perfeição. Ele fala da progressão dos espíritos e dos anjos e demônios. Eu sempre gosto de ressaltar isso, especialmente em tempos em que talvez tenhamos um pouco mais de oportunidade de fazer uma leitura mais aprofundada em nossas casas, em nossos estudos, do capítulo como um todo e não apenas do tema. E conforme eu fui buscando o estudo desse tema anjos e demônios, naturalmente vem a imagem, a minha imagem e provavelmente a dos companheiros também, as nossas projeções, do que sejam anjos e demônios. Projeções que eu entendo que animam, o nosso imaginário da humanidade, inclusive, mas também hoje, para trazermos para os nossos estudos atuais, o nosso imaginário, ainda permanece em nosso imaginário as figuras praticamente humanizadas daquele que simboliza o anjo e daquele que simboliza o demônio, e aí a gente dá a ele diversos nomes. E aí eu fui buscar algumas definições de uma forma muito rápida, simples, especialmente para a definição de demônio.
Então, eu fui buscar, e aí a mitologia vem nos colocando, espírito sobrenatural que na crença grega apresentava uma natureza entre a natureza mortal e a natureza divina, frequentemente inspirando ou aconselhando os humanos. E um pouquinho mais à frente a gente também encontra um esclarecimento acerca do termo, né, demônio, que na antiguidade o termo demônio tinha uma outra conotação, que é essa conotação que muitas das vezes nós trazemos hoje, né, como um ser que se rebelou contra Deus e batalha aí constantemente pela perdição da humanidade. De uma certa forma, nós temos aí uma transmissão dessa figura nesse sentido de que batalha, né? Uma figura que batalha contra Deus, né? Em busca dessa perdição dos homens. Então, na antiguidade, esse termo ele buscava uma outra conotação, referindo-se sempre a um gênio, né? E aí gênio entendido como um espírito, né? Para além do homem encarnado. Então, referindo-se a um gênio que inspirava os indivíduos, tanto para o bem quanto para o mal. E aí eu queria, para que a gente possa começar e se basear mais uma vez no estudo dos espíritos, que é o que nos importa nesse momento, né? Allan Kardec ele já busca de uma maneira bem educativa, e a partir da sequência de todos os esclarecimentos que ele vai buscando conseguir junto aos espíritos, né, ele vai trazer que são os próprios espíritos, somos nós mesmos, que nesta escala, buscando sair, né, do ponto inicial, enquanto simples e ignorantes, simples na nossa forma, e ignorantes no sentido de ignorarmos conscientemente, digamos assim, ou de não conhecermos que trajetória é essa, mas intuitivamente sabermos que trajetória é essa para se chegar à perfeição, né? Os espíritos vão esclarecer a Kardec que são os próprios espíritos que se melhoram, ou seja, saindo, e aí já entrando na nossa questão da ordem dos espíritos, né, adentrando na fase espiritual, saindo da ordem inferior dos espíritos, a ordem dita superior, ou seja, a ordem inferior, onde nós estamos ainda com uma predominância na escala, né? Uma predominância e uma propensão para o mal, uma predominância da matéria sobre o espírito, e ainda apresentamos na ordem inferior uma propensão ao mal, apresentamos a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as más paixões que são consequentes. Nós temos uma intuição de Deus, mas ainda não verdadeiramente o compreendemos. E aí, passando pela segunda ordem dos bons espíritos, e nós temos subclassificações, tanto da ordem inferior, né, quanto dessa primeira ordem, quanto da segunda ordem, né? Na segunda ordem, a predominância do espírito sobre a matéria, mas já apresentando um desejo na realização do bem, né? Somos felizes pelo bem que fazemos e pelo mal que impedimos, e também ainda temos algumas subclassificações, e os de primeira ordem, chamados espíritos puros, né? Na verdade, anteriormente seria o de terceira ordem, segunda ordem, e o de primeira ordem, os espíritos puros, que nenhuma influência da matéria tem, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos de outras ordens. Olha que interessante. É uma superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos, né, de outras ordens, né? E uma única classe, já percorreram todos os graus da escala
e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Então, por que eu gostaria, né, e por que eu fiz essa pequena volta à parte, né, anterior do estudo do capítulo? Porque ela vai nos ajudar consideravelmente, porque logo a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos para esclarecer esse tema sobre anjos e demônios e, sobretudo, nos ajudar a combater, acredito eu, mentalmente, essas figuras humanas às quais nós acabamos recorrendo para o anjo ou para o demônio, né? No sentido de que ele logo pergunta se os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, ele começa pelos anjos, formam uma categoria especial de natureza diferente dos outros espíritos. E aqui a gente já quer logo marcar a pergunta de Kardec, porque ele traz uma ideia de uma categoria especial e pertencente a uma natureza diferente dos outros espíritos, ou seja, nós que de uma forma talvez clara nem nos consideramos anjos e nem nos consideramos demônios, né? Apesar de eventualmente nos manifestarmos sob o ponto de vista sentimental e das nossas emoções, das nossas emoções, a gente se manifestar ora como anjos, ora como demônios. Mas eu acho muito interessante porque no nosso imaginário, construído ao longo de tantos períodos da nossa humanidade, nós naturalmente já colocamos essas manifestações de anjos e demônios em categorias de seres especiais. O anjo, um ser angelical, e parece que ele surgiu na história da humanidade, na história do nosso planeta, como aquele ser que já é anjo, né? Ele nasceu anjo, ele para sempre será anjo, né? Ou, sobretudo, nasceu anjo, ele já nasceu com essa característica. E, da mesma maneira, nós projetamos sobre a ideia de demônio aquela criatura para sempre, perpetuamente, devotada ao mal, devotada a esse combate com o divino e com a realização da obra da criação. Então, isso colocaria tanto um quanto o outro numa categoria, né? Ou em naturezas diferentes daquela que pouco antes os próprios espíritos deram informações o suficientes para Allan Kardec promover, né? Trazer essa ideia da escala que vai do mais simples ao mais complexo, né? Dessa ideia de progressão. Então, logo a primeira pergunta nesse tema, Kardec busca, né, já nos ajudar a diluir em nossas mentes, né, a ideia de que anjos ou demônios são categorias especiais de seres, para um lado ou para o outro, né, para o bem ou para o mal. E aí os espíritos são diretos, não. Os seres que chamamos anjos não formam uma categoria especial, não se apresentam, não são de uma natureza diferente dos outros espíritos, não são diferentes de nós, não são diferentes do caminho que nós estamos percorrendo em busca da nossa perfeição, da construção da nossa perfeição. Não são. Os espíritos respondem a Kardec dizendo: são os espíritos puros os que no mais alto grau e que estão no mais alto grau da escala e que reúnem todas as perfeições. Ora, se eles estão no mais alto grau da escala e existe uma escala, os espíritos o tempo todo nos trazem e nos informam e nos demonstram esta dinâmica divina que vai nos apontando este caminho que é construído por nós individualmente e nas coletividades, mas é construído por nós nesta ideia de caminhada, né? Os espíritos puros, ou seja, os anjos,
são seres que percorreram esta mesma caminhada que nós estamos percorrendo. Então, a definição para anjos são seres que percorrerem um caminho, percorreram todos os graus da escala para se chegar à perfeição, para chegar à perfeição. Então, todos aqueles que nós imaginamos, né, ou que na nossa tela mental projetamos pela própria história, que sejam os anjinhos, né, nós já podemos, e que nasceram assim, são seres enviados pela criação assim, né, já prontos, perfeitos, puros, né? Isso já vai nos ajudando, os espíritos já vão nos ajudando a ir transformando essa nossa ideia de seres, sim, seres espirituais, porém seres que percorreram os mesmos caminhos que nós, ok? Essa é uma dos pontos importantes para que nós pudéssemos estabelecer esta caminhada para todos. E eu fui buscar no livro Céu e Inferno, no capítulo 8, na primeira parte, né, do capítulo Céu e Inferno, no capítulo 8, também mais uma definição que Allan Kardec traz para anjo ou puro espírito, que está nessa linha do que nós estamos conversando agora. Os anjos são, pois, as almas dos homens chegados ao grau de perfeição que a criatura comporta, fruindo em sua plenitude a prometida felicidade. E isso nós ainda, de uma certa forma, estamos falando dentro das escalas, ou dentro da escala, nós ainda estamos, em termos de caminhada, nós estamos apenas falando, né, dessa caminhada relativa a esse momento planetário, né, do planeta de provas e expiações, que nós estamos caminhando. Então, a ideia de caminhada, a ideia de construção, a ideia de purificação, purificação em que sentido? Dos nossos sentimentos. Porque o oposto desse estudo, ou o oposto desse estudo, vai estar a outra definição, né, ou a outra imagem que nós temos, que é a de um ser perpetuamente devotado a permanecer no mal. E aí, a primeira ideia, né, é que ele traz, e que os espíritos nos trazem, é que não existe essa possibilidade na lei de progresso. Não existe a possibilidade de um ser espiritual permanecer na sua caminhada, né, perpetuamente, eternamente, estacionário em qualquer ponto da sua caminhada, muito menos estacionário ou estacionado num ponto aonde ele viva apenas a ausência do bem, que ele viva apenas sob a ótica do sentimento de que ele não vai buscar, no seu sentimento, caminhar mais em consonância, em concordância com a regência da lei de amor, da lei divina, né, das leis naturais. Então, num primeiro momento, eu quis trazer, a partir das definições dos espíritos, esta ideia para que a gente possa cada vez mais pensar, digamos assim, em combater internamente as nossas projeções simbólicas, né, em que tornamos humanos, quase na figura humana, de seres que foram criados especificamente para o bem e seres que são criados ou que permanecem perpetuamente no mal. E aí, inclusive, a ideia de criação, que é completamente em contraposição, em contrassenso, né, a misericórdia e ao amor do Pai por todos nós. Ou seja, não há essa possibilidade de criação de um ser para que ele viva perpetuamente neste
sentimento do mal. Caminhando um pouquinho mais, né, nós podemos também perceber que esta ideia de caminhada, ela vai se basear, na ideia de caminhada, né, no conceito de caminhada, nós estamos falando da construção e da edificação a partir do nosso próprio esforço, a partir do uso da nossa própria vontade, a partir da conquista daquilo que nós entendemos como missão, propósito, daquilo que eu expresso hoje na minha vida, especialmente. Então, essa ideia de caminhada, ela vai nos apontando pensar em anjos e demônios também sob a ordem dos nossos sentimentos, e não somente sob a ideia da projeção de figuras humanas que simbolizem um ou outro. Ou seja, a ideia do sentimento ligado ao anjo como pureza de sentimentos e ao demônio, né, como a ideia de sentimentos que são contrários aos sentimentos ligados à misericórdia divina, ao bem, né, ligado à construção de sentimentos benévolos para si próprio, né? Nesta caminhada, nós vamos, a partir de um estudo um pouquinho mais, que a gente pode aprofundar um pouquinho mais, nós estamos constantemente no combate dos nossos próprios sentimentos, que eventualmente nós possamos nos devotar à ausência do bem, e aí a gente pode pensar, né, como é que isso se manifesta no nosso dia a dia, ok? Mas nós também podemos pensar no quanto de conquista nesta nossa trajetória nós já estamos realizando e, sobretudo, a conquista que nós somos convidados nessas nossas conquistas de virtudes, né? Nós somos convidados a, diariamente e constantemente no nosso dia a dia, a vivenciá-las na nossa prática. E por que vivenciá-las? Porque constantemente, pelas nossas questões sociais, pelas nossas relações, e eu vou chamar mais uma vez a atenção lá na primeira ordem dos espíritos puros. Olha que interessante a definição que Kardec traz para a primeira classe e única classe pertencente a essa primeira ordem dos espíritos puros, né? É que nenhuma influência da matéria tem. Tudo bem, difícil ainda para a gente, né? Momento que a gente ainda não consegue, eu não consigo, me perdoem, imaginar o que seja isso. Mas o que me chamou a atenção nessa característica geral dos espíritos puros, né, é a apresentação de uma superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos de outras ordens, ok? Então, são espíritos que estão na relação com os outros espíritos das outras ordens. E aí, quando nós também pensamos em anjos, né, que possam estar tutelando, por exemplo, que podem estar nos ajudando a atravessar a nossa caminhada, porque faz parte da missão deles, né? Faz parte do entendimento deles da lei de amor, faz parte da expressão deles da lei de amor nas suas caminhadas, tutelar aqueles espíritos que são inferiores. E quem são os inferiores neste momento? Nós. Então, eu sou inferior em relação ao meu anjo da guarda, aquele que aceitou a missão de vir me ajudar, né, colaborar para que eu pudesse atravessar a minha trajetória reencarnatória com, digamos, com ajuda, com sustentação, né,
Então, nesta relação, mais uma vez voltando ao assunto que eu gostaria de finalizar ir finalizando o nosso estudo, pensando como a manifestação dos nossos sentimentos, elas possam também demonstrar no nosso caminho e demonstrar a nós mesmos, né, o quanto nós podemos trazer do anjo, né, dessa figura, né, que simboliza o anjo e o demônio, para dentro de nós, na ordem dos nossos sentimentos, na relação com aqueles espíritos encarnados que somos, né, e que estamos, melhor dizendo, que estamos, espíritos que estamos encarnados, na relação com os demais. Nas nossas relações, eu sempre gosto de pontuar, nas nossas relações sociais, nas nossas relações profissionais, nas nossas relações familiares, no nosso dia a dia, porque inclusive vamos impregnando. E aí a gente sempre pode se perguntar por que ou mais do que perguntar por quê, é perguntar se estamos impregnando o nosso discurso com palavras e dizendo, né, que o outro, o comportamento do outro, né, foi diabólico, né? Quais são os símbolos, quais são os significados que essas expressões elas falam de nós mesmos quando achamos, né, e identificamos que estamos indo muito bem na nossa caminhada, já um pouco mais pacientes, mas de repente uma ou outra palavra de um colega, né, possa demonstrar a nossa impaciência, possa trazer à tona a nossa impaciência. Então, eu gostaria de fechar esse nosso, né, ir fechando o nosso estudo, que muito mais do que as visões simbólicas que nós projetamos, né, destas figuras de anjos e demônios, que já vimos, né, a espiritualidade já nos diz claramente que não são seres à parte na criação, né, nós possamos trazer essa reflexão para a ordem dos nossos sentimentos. O quanto da manifestação do nosso sentimento possa estar demonstrando uma caminhada minha na direção de uma purificação, né, no sentido de uma melhoria, no sentido de dar ou impregnar melhores, qualidades melhores ao meu sentimento, né? E aquele comportamento, aquele sentimento, a expressão do meu sentimento, que possa estar demonstrando a mim mesma, né, a qualidade que ainda, porque se a caminhada é de progressão, nós chegaremos lá, né, eu chegarei lá, o outro chegará lá, né, mas nesta caminhada, os meus sentimentos, o meu comportamento, sobretudo o meu pensamento, ele ainda me demonstra a mim mesmo, né, que eu ainda tenho algum prazer, eu ainda encontro na minha caminhada algum prazer em apontar aquilo que o outro ainda não conquistou, aquilo que o outro ainda não reflete. Mas o que ele ainda não reflete pode também demonstrar o que eu ainda não tenho enquanto conquista. E aí, mais uma vez, o convite para esse estudo dos anjos e demônios, na ordem dos nossos sentimentos, não é para o que o outro ainda não consiga. O convite é para que nós possamos fazer a reflexão do que eu ainda não consigo, mas quero conquistar, desejo, tenho a vontade. Isso vai nos dando essa inversão dos olhares, porque eu ainda não consigo, eu ainda não tenho essa conquista, mas essa conquista, como os espíritos, como Kardec nos demonstrou, esta conquista pessoal, ela se faz na relação com o outro. Então é na relação com o outro que nós vamos tendo condições de observar como está, ou medir, digamos assim, avaliar como está a nossa ordem de sentimentos enquanto aqueles que já buscam,
né? E já estão na sua conquista e no seu esforço para cada vez mais edificar em si as melhores ou as virtudes que nos fortalecem nessa nossa caminhada. Um bom dia a todos. Obrigada, Patrícia. Queridos amigos, mais uma vez vamos levantar o pensamento a Deus, agradecendo por mais essa oportunidade desse estudo. Pai amado, Mestre Jesus, estamos, Senhor, com o coração agradecido pela oportunidade do estudo, pelas reflexões dessa manhã, que possamos, Senhor, sair deste ambiente devidamente engrandecidos com os seus ensinamentos, devidamente desejosos de crescermos e evoluirmos, na certeza de que todos que estamos aqui encarnados nesse planeta, nesse momento, lutamos pelo nosso crescimento moral. E assim, Senhor, certos e seguros de que Tu estás sempre conosco, certos e seguros de que essa casa sempre estará com as portas abertas para todos aqueles que querem refletir sobre o seu percurso de crescimento moral, agradecemos mais uma vez e sempre pela oportunidade desta manhã e pedimos permissão aos dirigentes desta reunião para encerrar o estudo desta manhã. Que assim seja, graças a Deus.